Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Papo Espírita. Estamos aqui novamente no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Eu, Ana Cristina Sampaio, Miriam dos Anjos aqui do meu lado, Thelma Alves e o nosso convidado especial, que é o Milton de Paula Júnior. Ele é vice-diretor de estudos doutrinários aqui da Comunhão. Tudo bom, Milton? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Agradeço, é sempre importante a gente falar da doutrina dos espíritos, né? Discutir, conhecer e aprender um pouquinho, né? Obrigada por aceitar o nosso convite. Nós te trouxemos aqui para um desafio também, né? Grande. Você vai nos ajudar a explicar o que é ectoplasma, o que é fluido cósmico universal, enfim, como o Espiritismo explica essa questão da energia e dos fenômenos que dela derivam, como as curas pelo passe, as materializações e outros fenômenos que muita gente conhece e não sabe bem qual é a explicação para ele. O Milton vai ter esse desafio aqui conosco. Milton, a gente sabe que existe a realidade do mundo material, que rege a nossa vida material e é facilmente percebida e estudada, e a realidade do mundo espiritual, que a maioria de nós não consegue identificar pelos 5 sentidos, mas que possui leis e elementos característicos. Então a doutrina espírita, né, na sua vertente científica, ela procura explicar os fenômenos espirituais através do estudo desses elementos. Então a gente vai começar pelo que, segundo o espírito André Luiz, é o plasma divino, o elemento primordial no qual vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano, que é o fluido cósmico universal. O que vem a ser o fluido cósmico universal? Essa colocação de André Luiz, ela é tão bonita, né? Quando ele fala que é o plasma divino, né? E ele segue, é o hausto do Criador. O hausto é o sopro do Criador. Se nós pegarmos a doutrina dos Espíritos, ela coloca que, basicamente, nós temos a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. O espírito diretamente ele não consegue ligar a matéria, porque às vezes a matéria é muito grosseira para ele estar ligando. Então nós temos entre isso tudo que a gente chama de fluido. E Kardec foi tão maravilhoso na palavra fluido, porque a ciência sempre colocou lá atrás que fluido é aquilo que nós não sabemos. Aquilo que eu não sei é fluido. Então a eletricidade é um fluido elétrico. Então Kardec colocou que o fluido cósmico universal, na Gênesis, Livro dos Espíritos, obras póstumas, que é a matéria elementar primitiva, aquela que sai de Deus e preenche todos os espaços, todos os mundos, os seres, cada planeta, cada corpo que é derivado desse fluido cósmico universal. Universal por ser matéria elementar primitiva. Podemos fazer um paralelo. Se eu vou fazer um queijo, eu tenho que ter uma matéria primitiva, que era o leite. Então, se vamos buscar os diferentes corpos que nós somos formados, estamos partindo do fluido cósmico universal, direto de Deus, sopro divino. A força nervosa, ela é pura. E Emmanuel trabalha no livro A Caminho da Luz de que os divinos escultores pegam este fluido cósmico primitivo e criam, esculpem, né, constelações, sóis, planetas, a partir desse fluido que está preenchendo todo o espaço. Alguns discutem, fluido cósmico universal, porque se é cósmico já é universal, mas foi o termo que Kardec utiliza. Então nós não podemos modificar. Está na Gênesis, fluido cósmico universal. É a matéria primordial, primitiva, que emana direto de Deus, e a partir dessa matéria já modificada pelos escultores, né? Se nós pegarmos Jesus, quando chegou como espírito puro, ele tem uma outra classificação. São Luís coloca isso na Revista Espírita, que é a última classificação de um espírito puro é Cristo. Então, a partir disso, esses espíritos elevados trabalham esse fluido cósmico já modificado, e não sendo puro, porque puro só do nosso Pai. Então, é uma matéria primitiva, a matéria elementar, que tudo deriva dela, preenche todos os espaços. E o interessante é que Kardec usou o termo fluido porque não se tinha como explicar. Então a palavra fluido é aquilo que eu não sei. Parece a palavra coisa. Eu não sei o que é essa coisa. Então eu não sei o que é isso, então usou o termo de fluido. Emana de Deus. E os grandes devas, né, os espíritos crísticos, pegam, modificam e a partir dali criam constelações,
planetas e determinados corpos que são derivados do fluido cósmico universal. Isso ainda é meio complicado para a gente entender, né? Mas eu quero dizer assim, não existe nada, esse elemento que compõe o fluido cósmico, ele não está na nossa tabela periódica ainda. Não está. Não foi descoberto. Pelo menos até hoje não, né? Talvez, às vezes a gente quer que a ciência explica tudo. Mas a gente precisa ainda entender não que temos essa ciência, né? Mas o objeto da ciência é a matéria. E o objeto do espiritismo é o espírito. Certo. Então, às vezes, querer que a ciência explica tudo, às vezes não vai conseguir. Né? Então, por isso que às vezes ainda é difícil a gente entender que de um ser maior, de um Pai de misericórdia, emana esse fluido cósmico. E a matéria trabalhada e modificada pelos grandes espíritos que vai criar todas as constelações. Estou me lembrando que há um bom tempo atrás teve uma divulgação de uma experiência científica. Você está falando, eu estou me lembrando dela. Eu sou péssima, minha memória não é muito boa. Mas os cientistas estavam fazendo uma pesquisa e descobriram um elemento atômico, que deram um nome que eu não me recordo, que estava presente em todas as estruturas, né? Então, eu falei assim, que coisa interessante, porque se a gente admite, né, que na matéria a gente pode detectar com os equipamentos que temos um elemento comum a tudo que existe na matéria, fica um passo para a gente poder compreender melhor as coisas do mundo espiritual também, né? Claro. Chegar a entender fluido cósmico universal ainda é muito... Muita filosofia para estão tentando trabalhar, né? Então, por exemplo, tem uma cientista que ela trabalhou pegando uma parte de uma célula-tronco de um animal cujo objetivo era formar um braço. E pegou aquela célula e colocou num outro animal e não formou um braço, formou uma perna. Eu vi, lembro desse experimento. Então é um estudo interessante que a própria cientista levanta a algo maior. Nós fizemos um trabalho muito próximo disso. Nós pegamos 42 alunos do curso de medicina da UNB, né, nós participando com outros pesquisadores, dividimos em 2 grupos. Um grupo, a gente pegou a foto e levou para a Comunhão Espírita de Brasília, para Sara Nossa Terra. A Igreja Católica não quis participar. O foco não era qual o poder da oração, mas se o indivíduo ora para o outro, né, intercede pelo outro, se isso tem um efeito ou não pelo corpo. Então nós dividimos em 2 grupos, pegamos a foto, né, levamos para um grupo na Comunhão Espírita que rezava por esta pessoa uma vez por semana, e o outro deixamos a Deus dará, digamos assim. A cada 15 dias foram feitas avaliações físicas. Depois de 2 anos, o que foi percebido? Que os indivíduos que recebiam uma oração, que não sabiam que recebiam, e as pessoas que oravam por ele não o conheciam para não ter interferência, a capacidade de uma célula nossa de defender o corpo, que é um macrófago, aumentou em 20% em relação àquele que não recebia. Qual a explicação? Da onde que está saindo isso? Provavelmente de uma energia universal trabalhada, né, com os bons sentimentos derivada do fluido cósmico universal. Então, agora eu quero entrar justamente nesse assunto, porque o Kardec, em A Gênese, explica que os milagres acontecem porque os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Então explica como funciona, como um pensamento pode modificar os fluidos espirituais. Nós sabemos que do fluido cósmico universal deriva todos os outros corpos. Em um dos corpos, como Kardec já colocou para nós e a doutrina, somos formados por 3 corpos. O corpo físico, né, o ser material propriamente dito, o perispírito e o espírito. Então, quando nós pensamos no bem, o pensamento é uma força viva que vibra num circuito fechado. Eu sou aquilo que eu penso, e aquilo que eu penso, eu plasmo. Então, se eu penso em alguém negativamente, ou se eu penso em assassinar alguém, isso já foi plasmado. Só não cometi o ato, mas ele foi plasmado. Está no Evangelho, pecado por adultério pelo pensamento. Quando nós trabalhamos esse fluido, e trabalhamos no sentido não da mão, como a gente vai fazer uma estátua, porque o espírito tem um pensamento e a vontade. Então, se eu sou aquilo que eu penso, primeiro vibra em mim numa modificação desse fluido cósmico, que ele vem numa modificação dentro do perispírito, dentro do fluido ou princípio vital. E a partir do meu pensamento,
eu posso dar uma forma e direcionar para alguém aquele sentimento positivo ou negativo no pensamento. Porém, o primeiro beneficiado ou prejudicado somos nós. Porque está lá no livro Universo e Vida pelo Espírito Áureo. O pensamento é uma força viva que vibra num circuito fechado. Então nós manipulamos, nós modificamos e nós direcionamos em forma de ondas. Né? Porque onda é matéria. Então na matéria nós temos o cérebro que capta o sentimento do perispírito, que é o laço que une o corpo ao espírito. Então é como se o corpo sente, executa, o perispírito transmite, mas quem pensa é o espírito. Então, se eu direciono para aquele fluido que eu vou direcionar para alguém, eu consigo usá-lo, por exemplo, numa materialização. Né? Como muitos utilizavam, lá atrás, materializava a flor, trabalhando com o fluido cósmico, o fluido da natureza e o fluido que é derivado do médium. E a partir dali, você usa. Que derivado do médium, que seria o ectoplasma. Aí a gente precisa pensar que Kardec não usou esse termo. Isso. Mas o termo que outras doutrinas e André Luiz trouxe foi que nós temos o espírito, o perispírito, que vai unir a matéria. Mas nós temos um corpo que une o perispírito com o corpo físico. Já que o perispírito também é matéria, mas é uma matéria quintessenciada. E o corpo físico é matéria grosseira. Então, Kardec não trabalhou isso. Porém, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, ele trabalhou que o corpo tem o duplo etérico, ou etéreo. E ele se liga ao perispírito e se liga ao mesmo tempo ao corpo. Então, do duplo etérico, que tem o ectoplasma, que é aquela força que vai sair do duplo etérico para ser utilizada nos fenômenos de materialização. Gente, há um tempo atrás, nós trabalhamos com isso. Né? Já muitos anos atrás, mas a gente não vai falar a idade. Então, muitos anos atrás, a gente percebia que o ectoplasma, ele tem tecido epitelial, tem proteína, tem restos de células, que está saindo do duplo etérico, que eu vou usar o termo corpo do corpo físico, que liga ao perispírito. E aí o ectoplasma pode ser usado em fenômenos de materialização, como William Crookes, né, com a Kate King, que se materializava completamente em 2 anos ali. E falando nisso de materialização, vamos falar sobre essa questão de plasmar, né, no mundo espiritual. Os fluidos no mundo espiritual servem para suprir as necessidades do espírito desencarnado. Então formam-se envoltórios corpóreos, moradas, alimentos, vestuários e elementos diversos, a fim de satisfazerem as exigências desse tipo de existência lá no mundo espiritual, né? São nesses fluidos que se encontra a origem das regiões umbralinas ou trevosas, bem como das colônias espirituais e da ação dos construtores celestes na formação dos mundos ou na condução dos seres vivos. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente percebe assim, eu vou no centro espírita todo dia, não porque eu professo aquela religião, mas porque eu tenho medo de ir para um umbral. Aí como eu tenho medo de ir para um umbral, vou no centro todo dia. Mas nós precisamos entender que às vezes o umbral não é tão ruim, em virtude ainda da matéria que nós somos ligados. A mão para o artista é igual o pensamento e a vontade para o espírito. Então, eu estou aonde o meu coração está. E aonde o meu coração está, o meu pensamento vai estar ligado. Então, um exemplo clássico, quando André Luiz quis visitar a mulher dele. E o espírito falava, claro, não vá. Não, mas eu tenho que ir. Não vá. Aí, quando ele chegou e percebeu que ela estava casada, ele próprio já se transformou no umbral dele. Porque pela força do pensamento ele dele, foi para o umbral. Ele foi. E aí ele acordou e falou, peraí, né? Se a gente pega o problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis, a gente sempre acha que a maior potência da alma é o amor. Mas não é amor, é a vontade. Porque o amor sem vontade ele é zero. Então, se eu estou numa condição vinculada a uma paixão humana, a um vício, a uma maledicência, a uma droga, e passo pelo processo da desencarnação, eu vou fixar o meu pensamento naquilo que eu estou ligado. Aí aquele fluido que poderia ser um fluido benéfico, ele se torna um fluido maléfico. E aquilo é plasmado. E é plasmado nele, tanto que alguns autores espíritas, né, colocam que às vezes no atendimento de um irmão,
No mundo espiritual, que ele é trazido no grupo mediúnico para ser tratado, você reflete o ambiente dele no grupo mediúnico, para ele não ser ofendido e não se sentir que está num ambiente diferente. Aí quando ele se liga, modifica-se tudo. Então, Emmanuel coloca no pensamento e vida, a mente é o espelho da alma. Sim. Então, nós somos aquilo que a gente pensa, aquilo que eu penso eu vou plasmar. Eu plasmo coisas bonitas como plasmo coisas feias, né? Vamos chamar assim, não é? Nós acompanhamos uma vez uma paciente em Goiânia, uma lavadeira, que tinha 7 filhos, que morava sozinha em Goiânia. Não tinha ninguém, foi abandonada pelo ex-marido dela. E começou a sentir fortes dores na região do baixo ventre, né? Aquela dor fortíssima, a ponto dela não conseguir lavar a roupa para sustentar seus filhos. Foi num postinho, o postinho encaminhou para um hospital em Goiânia chamado Araújo Jorge, que é um hospital voltado para câncer, né? E chegou lá, foi feito todos os exames, qual o diagnóstico? De um câncer aí no colo uterino, bem invasivo, uma expectativa de vida de 6 meses. Então ela saiu do hospital, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu sou sozinha, não tenho ninguém, fui abandonada, mas uma vozinha sempre para ela. Perdoa os que te abandonaram e conversa com a sua doença. Então, ela saiu do hospital, foi descendo uma avenida, né? Logo próximo do hospital tem um centro espírita. Estava aberto, ela entrou, sentou, chorou, porque não tinha ninguém ali, mas é aquela vozinha. Perdoe os que te abandonaram e conversa com a sua doença. Quando ela saiu dali, todos os dias ela colocava as mãos no rumo do útero, né, do colo uterino, e falava: doença, eu sei o que você tem que me ensinar, mas espera meu último filho terminar o ensino médio, porque eu não vou falar que era 2º grau, né? Espera terminar o ensino médio e depois você vem. A doença ficou estabilizada há 14 anos. A hora que o último filho dela terminou o ensino médio, a doença veio e ela acabou falecendo. Caramba, que entendimento que ela tinha, hein? E o médico que publicou esse trabalho, que esse trabalho foi publicado, que a gente acompanhou, era ateu. E aí quando ele publicou o trabalho, ele colocou: eu sou ateu, mas eu não sei o que aconteceu com ela, com o diagnóstico de um câncer invasivo, ela conseguiu estabilizar um câncer 13 anos. Entra naquilo que a Thelma coloca, né? Vou trabalhar a minha mente, trabalhar os meus bons sentimentos. Ok, tenho que passar, tenho que entender, mas através dos fluidos, utilizando essa modificação e com a fé e com o merecimento. E Milton, como é que acontece a transmissão dessa energia pelo passe? Explica pra gente. Então, Emmanuel coloca, né, que o passe é uma transfusão de energia. Então, eu vou estar pegando um fluido, trabalhando aquele fluido aliado às 2 grandes potências do espírito, que é o pensamento e a vontade. E aí eu vou direcionar para aquele irmão, pegando o pensamento gerado pelo espírito, indo para o perispírito, transformando aquele pensamento na mente, eu vou para o meu cérebro e transformo numa onda eletromagnética. Então eu estou materializando aquele pensamento numa onda eletromagnética. E quando eu imponho a mão para um irmão, eu estou transmitindo a energia, trabalhando a energia do próprio médium, que é o fluido magnético, né, o fluido animal, o fluido do médium, do espírito, passando para ele pelo centro, né, coronário, e direcionando para ele, ou o próprio fluido, às vezes, do próprio espírito. Às vezes o passista pode não ter se preparado corretamente, adequadamente, e naquele dia é bloqueado uma energia dele para que a própria espírito transmite essa energia. Então eu vou pegar uma energia, materializar numa onda eletromagnética, e a partir dali eu vou transfundir, como Emmanuel coloca, para aquele paciente. E o interessante é que, às vezes, a gente precisa entender que o passe, se é uma transfusão, se eu estou bem, não preciso do passe. Porque, na verdade, o passe é para quem precisa, naquele momento, naquela dificuldade. Mas é um instrumento da doutrina espírita, não só da doutrina espírita, mas que a gente pode utilizar no nosso em casa, né? Aliando a um amor, aliando a uma vontade de querer ajudar alguém. Então, pela energia transformada numa onda eletromagnética, eu vou passar para o paciente. E era o que Jesus fazia quando impunha as mãos. É um recurso fato interessante.
Se a gente pegar, por exemplo, todo mundo fala que Lázaro, Jesus ressuscitou, não é assim? E aí coloca que Lázaro tinha catalepsia. Bom, eu ressuscito quem morreu. Se Lázaro tinha catalepsia, ele não estava morto. Porque a pressão está tão baixa que você consegue aproximar aqui um espelho e você percebe, né? Ali toda a respiração. Então, se a gente ler com calma o capítulo 14 da Gênesis e pegar palavras da vida eterna de Emmanuel, Emmanuel coloca que Lázaro não tinha catalepsia. O que lá Jesus fez? Reconstituiu os laços perispirituais que não tinham se rompido completamente. Sim. Então ele trabalhou o quê? O fluido. Trabalhou a manifestação fluídica com a sua vontade de ajudar aquele, reconstituiu. Foi o Jack, acho que deu a sua explicação quando a gente gravou um programa sobre milagres, lembra? Então ele explicou essa questão de Lázaro, que na verdade o desligamento dele, do espírito, não tinha se concluído. Isso. O espírito ainda estava ali acoplado ao Estava corpo. ali. Então o que Jesus fez foi somente religar, né? Através do fluido, né? Que é o que André Luiz coloca, né? Que o plasma divino, o hausto do Criador, esculpindo. Bonito essa parte, né? Quando ele coloca sóis, planetas e corpos. Reconstituindo através de uma manipulação fluídica. Milton, você falou uma coisa também tão importante, queria que você pudesse retornar um pouquinho. Que quando estamos tomando passe, o passista, aquele que está, né, como instrumento da transfusão, ele precisa de um preparo, né? Que às vezes quando ele não está com preparo, a espiritualidade ajuda. Você poderia esclarecer para o nosso ouvinte o quanto é necessário que aquele que está recebendo o passe, o médium se preparou, né? Ele teve todo um cuidado para poder ajudar, no sentido de que aquele que procure o passe como tratamento, né? Que ele também tem essa consciência que todos estão vibrando para que ele melhore e que ele também se imbua, né? Se incute dessa importância, né? Então, é só retornar é algo isso. importante, né? Porque se nós um pouco mais atrás, nós vimos que o pensamento é uma força viva, que vibra num circuito fechado. Então, quem está recebendo também tem que se pôr a receber. Ele também tem que ter um preparo, tem que acreditar. É claro que a cura, ela está ligada à fé e ao merecimento. Às vezes a fé e ao merecimento, isso vai estar ligado. Mas se eu me coloco à disposição, acredito naquilo, eu estou mais propenso a receber que aquele passista ou o espírito junto com o passista vai me transmitir. Se eu não preparo, se eu não tenho uma higiene naquele dia, se eu usei um álcool, se eu comi uma carne um pouco a mais do que deveria, isso vai passar para mim. E André Luiz é engraçado, ele colocou isso nitidamente no livro Desobsessão, estômago cheio, cérebro inábil. Então, às vezes eu não me preparo e eu chego aqui, eu estou bloqueando a energia. Vai receber? Vai, porque a ajuda dos amigos espirituais é para que a gente fique bem. Mas poderia, talvez, aliada à fé e ao merecimento, ter uma ajuda maior. Mas eu bloqueio com o meu pensamento negativo, bloqueando uma energia positiva de alguém me transmitindo. E eu tenho uma pergunta. O que é essa aura luminosa que envolve os espíritos superiores, que é na Igreja Católica, né, na figura dos santos, que a gente sabe que muitas pessoas que são videntes, por exemplo, elas enxergam espíritos mentores, né, como uma luz, assim. Explica pra gente como é que funciona isso. Kardec coloca bem na Gênese, Livro dos Espíritos, nas obras, né, do Pentateuco, que o espírito é uma centelha divina, né? Então é uma luz que a gente ainda não é dado a identificar. E que essa ligação entre o espírito e o corpo, eu tenho um laço que vai unir, que é o perispírito. Então, o perispírito, ele une o espírito ao corpo. Então, o médium vidente, ele enxerga, não, o espírito, enxerga o perispírito, daquilo que eu estou vendo. E alguns, esse perispírito, duplo etéreo e corpo, emana ondas eletromagnéticas, que é uma aura. Que às vezes o médium vidente consegue identificar, falar, hoje você está com a aura escura, hoje você está com a aura mais clara. Então alguns irmãos, além de enxergar os perispíritos de uma forma mais fluídica, de uma forma mais limpa, nós temos uma energia ligada a um corpo mais mental, ligada ao centro coronário, e que essa energia irradia. Alguns autores colocam nos livros da irmã Cidufo que um irmão,
ele veio com tanta energia positiva que essa energia bloqueava a influência dos irmãos que queriam atrapalhar as atividades dele. Então, às vezes, a aura luminosa pode ser uma extensão de um perispírito mais sutil, aonde, né, pela característica dele de um espírito mais superior, né, e pode ser também uma extensão do corpo mental dele, que às vezes, né, alguns videntes enxergam aquela aura emanada numa emissão eletromagnética a partir dos corpos que nos formam. O espírito, perispírito, duplo etéreo e o corpo. Mas na maior parte das vezes o que o vidente vê é o perispírito, que também é uma modificação do fluido cósmico universal. Sim. Que pode, pelo que você explicou, formatar corpos. Sim. Tanto que Hernani Guimarães foi um estudioso, um engenheiro, um estudioso, ele trabalha que o perispírito é o modelo organizador biológico. Então, se a gente pega lá Missionários da Luz, André Luiz, que os corpos estão sendo moldados físico, mas ele depende do perispírito. E olha um fato interessante que pode acontecer no passe. Às vezes a gente percebe que vem do espírito, perispírito e corpo. E vem para o corpo para curar ou aliviar aquela dor. Mas do corpo também vai para o perispírito. Porque do corpo vai para o duplo etéreo, através dos plexos que nós temos. E depois para os centros de força que tem no perispírito. Então, daqui para lá também eu modifico. Então, e aí explica essa questão de como é que forma a doença. Isso. Né? Explica pra gente. Então, hoje, a partir do momento da física quântica que começou a trabalhar, a doença ela já existia antes no espírito. Então, aquilo que Kardec coloca, o espírito pensa, o perispírito sente e o corpo executa. Então, quer dizer, a doença, hoje, por exemplo, tem muita gente que critica alguns gastroenterologistas de tratar a gastrite nervosa com antidepressivo. Mas o problema é a gastrite ou o espírito que é nervoso? A gastrite é só o efeito que a gente está olhando, exatamente. Né? Cadê a causa? Então você trata a causa. É a mesma coisa quando você tem um quadro de obsessão muito forte. Por que ele melhora com remédio? Porque naquele momento o remédio vai corpo, duplo etéreo e perispírito. E momentaneamente você afasta o irmão. E tem uma melhora. Mas se eu volto nos mesmos pensamentos negativos, o irmão vai voltar. Então, o irmão que você está falando é o obsessor. Isso, o espírito que está me influenciando. Se eu não modifico, eu posso tomar paz todo dia. Posso fazer um tratamento 20, 30 anos. Mas se eu saio daqui e volto a ser o que ela... É interessante, porque isso também nos lembra quando paciente com o mesmo quadro, vou chamar assim, mesmo quadro clínico, mesma patologia, com a mesma medicação, eles têm às vezes respostas diferentes. Então, não é o médico está fazendo ou o medicamento está agindo diferente. É a maneira como ele está encarando o efeito daquele remédio na sua cura, né? Emmanuel tem uma mensagem bonita, que é a lição 86 do livro Fonte Vida. Chama Estás Doente. Você acha que o medicamento vai te curar? Você acha que o médico só vai te curar? Não. Mas você precisa mudar seu pensamento. Você precisa aliar a vontade, trazendo para você coisas boas, né? Coisas que vai te elevar, porque isso vai te sustentar ao longo do tempo. O medicamento melhora um tempo, né? Ele vai melhorar ali, mas ao longo do tempo, se eu não me modifico mentalmente, eu vou estar de novo com os fluidos pensamentos negativos constantemente vai me prejudicar hoje e no futuro, né? Sim. Porque vai impregnar o perispírito. Trabalho muito hoje com a imunologia, com o mecanismo de defesa. Então nós temos hoje vários estudos mostrando que o ódio, que a raiva, que o rancor modifica as células do nosso corpo. Por isso que Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que ele fala: converse com o teu corpo, porque você é o rei do teu corpo. Explique para as células que você precisa melhorar. Explique para aquele órgão que você precisa melhorar. O que estamos fazendo? Pensamento, vontade, trabalhando o fluido. Eu quero mudar. Eu preciso melhorar o órgão. Eu preciso melhorar a célula. E com o tempo, a fé e o merecimento, isso pode trabalhar. E você chegou num ponto de uma outra pergunta aqui. Como que o perispírito pode reter informações sobre nossas encarnações e transmiti-las para o nosso DNA na formação de um novo ser? Hoje nós temos um pesquisador japonês, que agora não me lembro o nome, que às vezes é difícil, né, gravar. Ele chama o Código Genético da Vida. E ele trabalha que a força do pensamento pode expressar genes que nos elevam.
A força do pensamento pode evitar a expressão de genes que são deletérios. Então, o que nós sabemos? Kardec coloca no livro A Gênese que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Então, significa que a mente, tudo que nós já fomos, é um órgão do perispírito. E como nós já vivemos várias reencarnações, essa mente está marcada. E como ele é o organizador biológico nosso, o pensamento e a vontade do espírito vai se expressar na mente, que é um órgão do perispírito. E o perispírito vai moldar o corpo. Então, a genética só definindo, não parece que não é só isso hoje. Não explica, né? Não explica, né? Tudo. Porque se a gente parar do princípio, tem pesquisadores hoje colocando que você tem algo a mais, que não é só os genes. Então, algo a mais está no espírito que pensa e transmite para o perispírito. E o perispírito vai moldar aquele corpo, célula a célula, órgão a órgão. Então, quer dizer que a minha vontade, ela vai ser expressada pelo perispírito, que está tudo ali. Seja consciente ou inconsciente. Seja consciente ou inconsciente, né? Às vezes não tem como, agora, né? Tem você já aconteceu, né? Já então foi. Você vai ter que moldar daquele agora jeito. Vai ter que ser daquela maneira, né? E não tem doença que aparece de repente, né? Não tem. Ela né? foi É uma construção, né? É uma construção com o tempo. É né? igual, por exemplo, eu envelhecer, eu não melhoro o meu envelhecimento quando eu envelheço. Mas é antes. O meu hábito de vida vai influenciar a mesma coisa, às vezes, na doença. Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, ele tem uma mensagem muito bonita que trabalha a autoobsessão e alergia. Que para Dias da Cruz, que foi um médico, ele trabalha que a alergia, ela está ligada a pensamentos negativos. Então, se eu penso negativo, me gera um sentimento negativo. E esse sentimento vai ser expressado no corpo na forma de uma emoção. Aí quem é que vai sentir? A pele. Aí eu começo a coçar mais. Então, que eu cuido do meu pensamento. Porque se eu modifico... Isso é frequente em dermatite atópica, por exemplo. Em psoríase, vou usar um exemplo de psoríase. O estresse, o pensamento negativo, ele sente na pele e ele coça mais. Então, o que Dias da Cruz trabalha nessa mensagem? Mude o pensamento. Trabalhe o pensamento de uma forma mais positiva. Voltando aqui, Emmanuel fala, você é o rei do teu corpo. Então, converse com a sua célula. Converse com a sua doença. E, aos pouquinhos, a gente vai tirando isso. Então, quer dizer que uma vida correta, moralmente, produz uma aura de bons fluidos, que funciona como uma verdadeira couraça protetora, repelindo ou ao menos neutralizando os fluidos maus endereçados a ele? Sim. Se a gente busca trabalhar no bem, né, busca pensamentos positivos, eu estou primeiro vibrando em mim, para depois ir em direção a quem eu estou querendo direcionar. Então, se eu penso no bem para alguém, eu sinto primeiro. E isso vai modificar as minhas células. E vai preencher de fluido o princípio vital, porque hoje há uma discussão, se a gente pega o Livro dos Espíritos, usa fluido vital. E se a gente pega a Gênesis, Kardec não usou o termo fluido, usou princípio vital. Mas isso é uma outra história. Aí eu começo a pensar dentro de mim. E esse pensamento primeiro vibra em mim, para depois ir em direção para alguém. Então se eu procuro, tá difícil, tá complicado, a hora tá difícil, respira. Eleve o pensamento, porque aquele pensamento vai vibrar primeiro, para depois ir em direção para alguém, e alguém vai vir em direção para a gente em dobro. Gente, fantástico. Nossa. Que aula, hein? Vocês gostaram, meninas? Tema difícil, né? O tempo tá acabando. Pena que o tempo acabou, mas, Milton, muito obrigada pela... Nossa, muito conhecimento Valeu você a demonstrou pena. aqui. Nossa, uma profundidade nos teus ensinamentos, não é? Muitas citações, muita informação. A gente não pretende esgotar esse assunto aqui, impossível, né? Inesgotável, mas a gente espera que lá o nosso público tenha tido uma vontade de se debruçar um pouquinho mais sobre esse tema. Você citou várias obras, né, da codificação, quer dizer, quem tiver interesse. Agora, queríamos que você deixasse, primeiro eu vou anunciar aqui o nosso programa, mas depois eu quero que você deixe uma mensagem especial aqui para o nosso público, mas você que está gostando aqui do nosso programa, que você vem assistindo, vem acompanhando aqui os nossos bate-papos,
Nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas. A partir das 19 horas, nós estaremos lá no YouTube da Comunhão Espírita e depois o nosso programa fica. Você, por favor, pode ir lá à vontade, se inscreve no canal, também escreva nos comentários, sugira temas. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade, né, e da doutrina espírita. Estamos também no Spotify, Milton. Que bacana. Nossos podcasts Bacana. estão no Spotify, somos um projeto piloto aqui da Comunhão. E deixe seus comentários, inscreva-se, Dê dá um um like like. e compartilha. Gente, nós esperamos vocês na próxima quinta. Vamos deixar agora que o Milton mande uma mensagem especial para o nosso público a respeito aqui do nosso tema. Primeiro eu queria agradecer o convite. É um tema bem espinhoso, né? Que a gente precisaria, né, tá trabalhando cada conceito desse, né? Mas que a gente entende aquilo que Emmanuel coloca. Às vezes a gente fala, dize com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Para nós espíritas que acreditamos na vida continua, ele está errado. Porque diga quem tu és. Porque o que nós pensamos, nós estamos atraindo. Se a mente é o espelho da alma. Então, se eu estou pensando negativamente, estou atraindo irmãos que pensam negativamente comigo. E aquilo eu estou atraindo. Né? Então, não é com quem anda. Digas o que tu pensas. Porque o que tu pensas, ele vai estar trazendo e atraindo aqueles irmãos que a gente quer naquele momento, né? Fantástico, gente. Nossa, o pensamento perfeito. É tudo. é tudo. Gente, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.